Olá, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. 2 de setembro, segunda-feira, e a partir de agora você acompanha o Opes Notícias até às 10 horas. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida, discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha ao vivo e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa sua mensagem, participe também. Estamos ao vivo. E hoje, desde 2015 de setembro, é o momento do ano, né? Setembro é o momento do ano que mais se fala sobre o suicídio, depressão e também transtornos associados. Segundo pesquisa divulgada ainda no mês de agosto, pela Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a ABRATA, 66% das pessoas conhecem ainda alguém com depressão severa e 41% afirmam terem conhecido alguém que cometeu suicídio. A Organização Mundial da Saúde aponta que o suicídio é a segunda causa de morte que mais atinge os jovens de 15 a 29 anos no mundo. Além disso, só no Brasil, uma pessoa comete suicídio a cada 45 minutos. Pesquisas mostram que de 9 a cada 10 pessoas que cometem suicídio tinham algum transtorno. O tema de hoje, já começando o mês de setembro, Setembro Amarelo. E para discutir com a gente aqui, falar um pouquinho, Jessihane Amorim, psicóloga, e também o sociólogo Marcelo Carlone. Jesse, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez nos nossos estúdios e começando o mês de setembro para falar sobre um tema, sobre um assunto que realmente precisa ser muito discutido. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Marcelo. É realmente extremamente útil, né? E é uma honra a gente que trabalha, está na luta, na causa, já iniciar um mês conscientizando as pessoas a importância dessa campanha, né? A qual a gente tem a finalidade de ter ações de prevenção ao comportamento suicida e intensificar para toda a sociedade a importância do cuidado com a saúde mental. E Marcelo, seja bem-vindo também aqui aos nossos Obrigado. estúdios. Como a Jess falou, e a proposta realmente é começar o mês de setembro com muita discussão, essa história de não vamos falar, vamos encobrir, vamos tentar abafar, como se fala muito, né? Isso aí não tem sentido, não. Realmente, a conversa é o melhor resultado. A conversa e principalmente a conscientização, né, que o suicídio é um fato social que está aí na história da humanidade desde sempre, mas nessa sociedade que a gente vive hoje, sociedade do consumo, né, da busca pela estética extrema, a gente vê assustadoramente o aumento dos casos de suicídio. Nossa cidade, em Arapiraca, tem um número elevadíssimo, né? E eu acredito que o primeiro passo é a gente discutir e falar sem nenhum pudor sobre o tema, né? Afinal de contas, a nossa vida é a vida das pessoas que nós amamos que está em jogo. Exatamente. Então, você que nos acompanha ao vivo, né, pelo canal 10 e também pelas nossas redes sociais, aproveita o momento e manda aqui sua pergunta. Tem alguma dúvida? Quer discutir algum assunto mais específico sobre essa temática do mês de setembro? Então, manda para a gente aqui essa pergunta. E já iniciando, Jéssica, aí sobre toda essa discussão, o mês de setembro, né, Setembro Amarelo, precisa intensificar a discussão, mas ela precisa ser diária. Sim, Cláudia, exatamente. Precisa ser diária, tá? A questão do Setembro Amarelo, ele é um mês para dar uma ênfase maior. Tá? Mas as prevenções, os cuidados, os alertas à sociedade, ela deve acontecer todos os dias, tá? E aí em diversos espaços, tanto na questão da saúde pública, na saúde privada, tanto na questão das escolas, das universidades, nos grupos, nas famílias, né? Hoje até as igrejas estão discutindo, estão abrindo espaço para falar sobre saúde mental para grupo de jovens, de crismandos, e aí eu tive essa experiência, né, porque fui convidada a ir falar para esses jovens e foi uma abertura muito interessante, porque hoje a sociedade como um todo ela está entendendo a importância a falar sobre saúde mental e que isso não está atrelado à questão de religião, não está atrelado à questão de falta de fé, não está atrelado a nada disso. É justamente uma questão de sofrimento psicológico, né? De não saber lidar com uma situação, de não saber lidar com a frustração.
Não tem mais isso também de questão de nível social, de escolaridade. Não. Infelizmente, é um assunto que está presente em todas, né, assim, vamos dizer, a sociedade como um todo e precisa realmente tratar com mais seriedade, como já vem também as campanhas já tratando aí essa temática. Exatamente, Cláudia. Isso é perfeito, essa pontuação. Porque, de fato, não tem a questão de classe social, tá? Não tem essa questão de, fulaninho pode adoecer emocionalmente e fulaninho não, porque fulaninho tem dinheiro. E é tão interessante que é importante essa desconstrução, porque ainda é muito comum as pessoas dizerem assim, oxe, mas fulaninho tentou suicídio, mas fulaninho tem tudo. E aí a gente sempre fala, tudo o quê? E aí a gente sempre busca as pessoas fazerem outro tipo de reflexão. Tem tudo o que, se eu tivesse, para mim não seria suficiente. Seria suficiente, mas a gente não tá na pele de fulaninho. A gente não sabe o que fulaninho sente, como ele sente e os repertórios de enfrentamento que ele tem para lidar com a vida. Então, é bem mais do que ter, né? É uma questão de vivência, de sofrimento, de administrar as emoções. Marcelo, como você bem colocou agora há pouco, a mídia, ela traz uma responsabilidade também. Primeiro, a divulgação, né? Muitos meios, a gente não pode realmente tocar, né, em determinados assuntos. A gente sabe que isso é claro para quem é do meio, né, da imprensa, sabe que a gente precisa tratar desse assunto e precisa realmente tratar com certo cuidado, né? Mas os padrões, né, estipulados pela mídia, né? Como você falou, a questão do consumo, a beleza, né, os padrões, eles também têm bastante força em relação à questão do suicídio também, depressão Sim, como um todo. isso tem sim. Na verdade, a perspectiva sociológica, né, quando trata do suicídio, né, ela começou a ser tratada ainda no século XIX, em um período que até hoje é conhecido como o início da sociedade moderna. O Durkheim, que é um dos caras que vão pensar o suicídio sob essa ótica da ocorrência dele na Europa após a Revolução Industrial, ele vai colocar que uma das razões, uma das causas fundamentais para a ocorrência do suicídio é a quebra da coesão social. Essa sociedade que a gente tem hoje no Brasil, né, no mundo todo competitiva, né, de busca pelos ideais de sucesso, é uma sociedade que foi inaugurada na época de Durkheim, mas que permanece entre nós até hoje e cujos valores tendem a ser colocados como valores absolutos, né? Eu acho muito importante, especialmente para o jovem hoje que está na busca, né, para entrar no mercado de trabalho, nessa competição que a gente tem pela beleza, né, que a gente aprenda a relativizar, pensando que essa sociedade após Durkheim, né, após a Revolução Industrial, é uma sociedade cujos valores não são os valores que prezam pela humanização das relações entre os indivíduos, né? Então, na verdade, eu acho que é válido a gente discutir a questão do suicídio, mas antes de discutir o suicídio, a gente precisa discutir o modelo de sociedade que a gente tem hoje. Uma sociedade que preza pela competição, né? Já no ensino médio, a gente tem várias ocorrências de tentativas de suicídio, de automutilação, nas idades mais tenras, já hoje no Brasil e no mundo, né? O que é isso? De que maneira a gente está criando os nossos jovens, nossos filhos, né? Para uma sociedade da competição, uma sociedade que buscaria, teoricamente, a cooperação, né, entre os indivíduos. Então, acho que é fundamental também essa conscientização, que antes de falar do suicídio, a gente precisa também falar do tipo de sociedade que a gente está construindo hoje, né? Aí entra, né, como o Marcelo falou, entra a questão da sociedade, a questão da criação, né? Como estamos criando os nossos filhos, né? Como é então a relação familiar dentro de casa, que também isso influencia bastante, né, Jéssica? Sim, Cláudia, influencia muito, tá? E é muito interessante, porque a gente tende a separar as épocas, né, de modelo de educação a partir das experiências de pai, de que a gente vai crescendo por geração. E aí eu acho muito engraçado, né, até desconstruo, porque eu tenho uma mãe e vó, né, são vivas e elas dizem assim, na minha época, eu disse, mãe, mas sua época ainda é agora. Né? E aí eu fui avaliando como era o modelo de educação e a forma de ensinar repertórios de lidar com a frustração. E aí a minha avó, ela tinha uma vivência, ela era de campo, então ela tinha que acordar todo dia e lutar. Literalmente ela lutava pela vida, lutava pela sobrevivência, de diversas formas que ela teve a experiência dela. Minha mãe foi educada dessa forma, se ela quer algo, ela vai lutar para ter. Então ela tende a ensinar dessa forma. E aí o que acontece? As gerações vão mudando,
né? E aí a gente tem hoje pais que trabalham muito, estão muito na correria, e aí se entrou numa sociedade um pouco que é um processo de sabotamento, de dar as coisas. Então, que antes eles eram ensinados a correr atrás, Conquistar. escolher, plantar, e vou pegar isso, vou fazer aquilo, ter um esforço. Essa sociedade a gente está perdendo um pouco disso, porque é mais fácil a gente entregar logo. Até crianças, quando emite birra, não, não deixa ele chorando, vamos, vai, dá um objeto a ele, deixa ele ganhar o jogo. E aí a gente acha que isso é besteira, isso é sutil. Mas, na verdade, o que a gente está fazendo enquanto pais é não ensinando os nossos filhos a lidar com a frustração. E essa frustração, ela vai sendo estendida. Ou já, vou jogar um xadrez, eu não sei jogar xadrez, mas eu ganho sempre porque me deixam ganhar. Aí eu vou estar com um namorado, não, mas tudo bem, vamos naturalizar, a conduta dele é errado porque ele não pode sofrer. Aí tá todo mundo triste, aí não fica triste não. Quero ver você feliz. E justamente essa ilusão de que a tristeza é um sentimento que não deve ser sentido. Então, ninguém pode estar triste. E aí, olha como isso vai sendo estendido até para o luto. Hoje as pessoas perdem familiares e aí, em vez das pessoas acolherem, abraçarem, as pessoas perguntam logo, vamos dar um Rivotril, vamos dopar. Ela não vai saber lidar com isso. Então, a gente está despotencializando a nossa geração a capacidade de sentir, de ver quando é a dor, de enfrentar a dor, e aí a gente já vai dopando para evitar aquela pessoa sofrer. A pessoa que perde um pai, uma mãe ou um filho, uma semana de sofrimento já é muito, né? E aí as pessoas que estão vendo aquela pessoa sofrer tendem a se colocar mais do que a dor daquela pessoa. E elas tendem a dizer assim, mas eu não fico assim não, porque eu não vou aguentar. Mas você está falando de você, não da dor do outro. Então, as pessoas estão atropelando muito o processo de frustração. E a frustração, ela é precisa. Ela é um processo de amadurecimento. Então, hoje já teve casos de pessoas, tipo, de adolescentes que bateram um carro, mas para não saber lidar com isso. Não sabia dizer ao pai, olha, bati, vou saber que eu vou perder o carro, eu vou ficar de castigo, vou ter algum tipo de punição. E aí tentou ato suicida, né? Tentou contra a própria vida somente para não enfrentar com aquilo. Então, a vida ela ficou tão superficial que lidar com as dificuldades é algo mais aversivo do que morrer. E aí, olha como isso a gente pensa assim, poxa, isso foi assim? Não foi. Existia um contexto, um repertório de fuga para lidar com isso. E aí, não saber lidar com essas emoções causam essas situações mais extremas. E já temos perguntas dos nossos internautas, como é? Certo. Uma pessoa que decide cometer suicídio, ela apresenta algum transtorno comportamental? Foi pergunta de quem? Israel Santos. Pronto. Então, assim, apresenta, tem que estar decifrando. Ele apresenta algum transtorno ao ponto de ter alguma forma de impedir, né? De identificar, aí é a pergunta. Então, bom dia, Israel. É o seguinte, as pessoas que tentam suicídio, elas sinalizam, tá? Elas sinalizam, mas não necessariamente está associada a um transtorno mental. Existem transtornos mentais, como a bipolaridade mesmo, que ela aumenta 15 vezes mais a possibilidade de tentativa de suicídio, justamente por uma oscilação de humor entre depressão e euforia. Mas não está relacionado de forma direta, ou seja, todo mundo que tem transtorno vai tentar suicídio? Não. As pessoas que tentaram tinham transtorno mental? Não necessariamente. Às vezes é um comportamento de impulso, às vezes é uma inabilidade comportamental, mas não tem uma relação direta. Mas, claro, o transtorno mental é um dos gatilhos, é um dos fatores de risco, como é apresentado pela Organização Mundial da Saúde, tá? É um gatilho a mais, é uma forma mais intensa, mas não necessariamente todo mundo que tem vai cometer o ato. Marcelo, tem outra pergunta também, mais voltada para você. Hoje em dia, as pessoas não estão acolhendo tanto o não. Isso é histórico ou é mais atual? O não, né? A gente vê isso muito na infância, mas me parece que o adulto também está passando por um processo de infantilização, né? Em alguns momentos. Na verdade, um dos tipos sociológicos para explicar o suicídio, que é o suicídio anômico, é exatamente essa dificuldade que o indivíduo teria de lidar com uma nova situação, né? Um exemplo que é tido por Durkheim é quando o indivíduo tem um negócio, né? Um grande empresário, ele perde isso da noite para o dia, ele não tem como lidar com uma nova situação de privação de recursos mesmo, né? De status também.
essa é uma dificuldade histórica, né? Eu lembro muito em sala de aula o caso tem um outro livro que é do Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, onde ele coloca a formação do jovem delinquente, né? As mães boas, esse boas aí entre aspas, onde se coloca que são aqueles jovens que tinham dificuldades na época da colônia no Brasil ainda de lidar com a frustração. Então a coisa de quem arruma a cama era sempre a mãe ou a empregada da casa. Tudo tinha muito fácil na vida deles, eles se tornam adultos incompetentes para lidar com as frustrações do dia a dia, né? Essa questão que a Jéssica colocou, eu lembrei de uma frase do Durkheim que me remete um pouco a essa questão que ele foi colocado agora, né? Que nem todo triste é suicida, mas todo suicida é triste, né? Então a tristeza, a depressão que advém muitas vezes dessa negação da oportunidade ou do bem que o indivíduo quer, né? Essa tristeza e depressão muitas vezes ela é ocasionada por um modo de criação, né, errado, né, que acaba formando jovens com dificuldade de receber o não, né. É muito constante na nossa sociedade hoje jovens violentar suas ex-companheiras por ter essa dificuldade de lidar com o fim de um relacionamento, né. Ocasionalmente a gente ouve algumas histórias aí de um indivíduo que levou um fora, acabou um casamento, acabou um namoro, não aceita. E às vezes chega às raivas de dizer, ou você vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Então, esse indivíduo, ele tem uma dificuldade de lidar com essa frustração que pode fatalmente levá-lo a um momento de desespero, né, de tristeza radical, como a gente chama, de pôr fim à própria vida. Porque, na verdade, a prática do suicídio, o suicida, ele não busca exatamente pôr fim à vida, ele busca pôr fim a uma situação de extrema dor na qual ele sente. E para fazer cessar esse estado de infelicidade, ele comete o ato suicida. Então, na verdade, o suicida ele comete o suicídio buscando ainda a felicidade, né? Então, essa dificuldade de receber o não, de lidar com o não, é uma coisa muito perigosa hoje, né? Para nós mesmos, adultos, né? Imagine um adolescente que ainda passa por todo o processo. Jesse, essa história, né, aquela velha frase que diz: quem quer se matar, não avisa. Isso não é muita verdade, não, né? Não tem muita verdade nessa história, não. Avisa sim. Avisa sim, né? E aí justamente essa velha história, ela deve ser rompida, né? Porque a gente entende assim, tá sinalizando, então é porque tá só fazendo drama. E aí esse termo drama, ele já vem existindo há muitos anos. E aí muita gente vai perdendo a vida porque as pessoas diminuem o seu nível de empatia e achar que esse drama não é nada. Tá? E esse drama, tá? E vamos botar uma aspa bem grande, é uma forma inadequada de pedir ajuda. Às vezes ela não tem um repertório de verbalizar o que sente. Olha, eu tô sofrendo, eu tô precisando de ajuda, eu quero desistir da vida, as coisas não fazem sentido. E aí, em vez de a gente olhar, isso é drama, é frescura e deixar de lado, a gente deve começar a se questionar. Tá, por que essa pessoa, para pedir ajuda, tá precisando fazer isso? Qual é a função do comportamento que ela emite, né? Por que ela chegou a esse ponto? E aí eu acho muito interessante porque elas sinalizam e às vezes também de forma muito sutil, tá? De forma sutil e olha a sutileza que vem sendo utilizadas muito nas redes sociais. Ontem mesmo, inclusive, eu estava olhando os status, né? E aí muitas pessoas me seguem, muitas vezes que eu posto nem eu ficar acompanhando, principalmente algumas pessoas específicas. E aí teve uma postagem que dizia bem assim, tem a linhazinha do eletrocardiograma, né? E ela vem reta e dá uma polarização, que é aquela subidinha. E aí a mensagem era: todo mundo vai te amar quando essa linha ficar reta, tá? E aí as pessoas querem dizer o que com isso? Nada, deixa passar. Quer dizer muita coisa. Tá? Às vezes ela está precisando ser escutada, ela está lidando com uma frustração, ela não está se sentindo pertencida. O que ela está dizendo ali é que ela não está vendo o valor dela. Que as pessoas estão correndo, movimentando e ninguém está olhando para ela. E talvez essa pessoa teve um esforço muito grande, tá? Com outras pessoas, cuidou de outras pessoas, esperava uma recompensa, um retorno, até a forma de um agradecimento. E aí eu fui lá e mandei, né? Como é que você está se sentindo hoje? Eu estou bem, tá mesmo? Né? O que é que quer dizer isso aqui? E aí a pessoa começou a se abrir e trazer um monte de coisa que tinha, tá? Então, às vezes, assim, as pessoas sinalizam, né? Às vezes a gente é muito na correria e diz a coisa do tipo, se eu pudesse eu nem existia mais. Hoje a gente tem que ficar muito atento, porque o nível de adoecimento mental é grande. Falas desse tipo, a gente tem que estar antenado.
E é uma coisa que eu digo muito sempre no nosso processo de educação. A gente pergunta, dá bom dia, como é que você tá? Por educação, para sermos sociáveis. Pergunta e passa. Ninguém espera mais para ouvir, né? Não, ninguém quer ouvir. ouvir. Até pela correria também. Ninguém quer ouvir. E aí, imagina, eu chego aqui e digo, bom dia, Carlone, como é que você tá? Jéssica, eu não tô bem. E tá, eu vou ouvir e aí já começo a olhar pro relógio, porque eu tenho um compromisso. Porque eu não esperava Carlone dizer assim, Jéssica, eu não tô bem. E aí trazer a história dele. Aí o que é que acontece? No outro dia, encontro Carlone. E aí, Carlone, já tá melhor hoje? Jéssica, sinceramente, Carlone confiou em mim, tá? Em trazer todo o seu sofrimento, toda a vivência dele. E aí eu aqui, apressada para olhar pro relógio e correr. E aí, na terceira vez, eu não quero mais nem perguntar como Carlone tá. Por quê? É tendencioso a buscar outros E nem ele quer mais grupos. responder também, né? Nem Por ele. conta da Né? falta de ele auxílio. se abriu. E aí eu chego para outras pessoas e digo, olha, a Carlone nunca tá bem. Não, quero nem papo mais. Olha o nível de empatia que é zero. Né? Então, assim, é importante, principalmente para as pessoas perguntem, mas com o tempo e no intuito de realmente querer saber. Não somente por educação. Porque se o outro diz como ele tá, ele confiou. E talvez você seja a última tentativa de escuta dele. Seja a última tentativa dele dizer, poxa, alguém se importa comigo. Porque no momento de sofrimento, ele precisa ser ouvido. E aí é muito importante, a gente vai passando, e aí cada vez que a gente passa e desvaloriza, desmerece o sofrimento, a gente reforça um adoecimento mental. E vamos para um intervalo comercial, né? Rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando mais aí sobre o Setembro Amarelo. Não sai daí não, é rapidinho. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Pessoal, tenho vindo constantemente aqui em Arapiraca, certo? E aqui nesse estúdio aqui da TV Ops, tá certo? Então, vamos assistir o programa da TV Ops, tá certo? Eu venho pra cá, agora tô assistindo esse programa da TV Ops, vou continuar assistindo e quero que vocês assistam também. Vamos dar audiência pra cá. Aqui é o local pra vocês virem assistir, certo? Então, como eu tô vindo a Arapiraca sempre, vindo pra cá, assistindo o programa da Ops, agora eu convido vocês Ops, olha, opção, Ops. É? Ficou legal, hein? Opção, Ops. Vamos lá. Estamos de volta pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E acompanhe agora, segunda-feira, o quadro Mexa-se Bem com Felipe Dules. Fala pessoal, muito bom dia. Estamos aqui nos estúdios da TV Ops, no programa Ops Notícias, da Cláudia Valéria. Cláudia, invadi aqui seu estúdio e vou falar com você, mulher, com você, mãe, dona de casa, que não tem tempo de praticar atividade física, arruma qualquer desculpa e às vezes também não tem tempo de praticar atividade física. Vou mostrar para você que você pode sim realizar exercício físico sem ir a uma academia, sem ir num bosque, na praça, no parque, enfim, isso mesmo, dentro de casa, na sua sala. Estamos aqui com o sofá da TV Ops, com a cadeira da TV Ops, estamos nos estúdios da TV Ops, tá? Então, vou mostrar para você como que você vai realizar esses exercícios, tá bom? Então é o seguinte, nós temos aqui um sofá, tá? Você está aí na sua casa, à vontade, lembrando, pessoal,
coloca um tênis, tá? É importante o tênis para a questão do movimento, para a questão de postura, certo? Não faz descalço, coloca o tênis, tá? Então nós temos aqui o sofá, tá? Você aí na sua casa com certeza tem um sofá. E a gente vai fazer umas séries de agachamento, tá? A gente vai fortalecer a parte do quadril, tá? Aqui do quadríceps, ok? Então, você vai pegar a vassoura da sua casa, isso mesmo, a vassoura da sua casa. Vou pegar essa vassoura aqui, ok? Essa vassoura aqui, tá? E você utiliza ela para fazer os afazeres da sua casa, varrer, enfim. Vai tirar aqui, vai ficar só com o cabo, botar aqui do ladinho, rapidinho, tá? E ele agora se tornou um apoio, ok? Então, a gente chama de bastão, tá? Era um cabo, agora um bastão, tá bom? Então é o seguinte, você vai pegar o bastão, apenas, pessoal, vai se apoiar nele aqui, tá? Não vai colocar o seu peso nele, é só uma questão de apoio, tá? Coloca os pés na linha do ombro, ok? Na linha do ombro. E vai fazer isso aqui, ó. Agachamento, tá? Desce, sobe. Quando você sentir a sua coxa aqui posterior no sofá, você sobe, tá? Desce e sobe. Por que a gente vai utilizar o sofá como apoio? Porque às vezes as pessoas estão sedentárias, não têm o costume de fazer o agachamento. Qualquer coisa que acontecer futuramente, um exemplo, não consegue mais fazer um apoio, já tem um sofá aqui para que tenha esse suporte e não caia, né, para trás, ok? Então você vai fazer uma série de 5 vezes de 15, dando intervalo aí de 30 segundos a cada série, ok? A cada repetições. Aqui, ó. 1, subiu. 2, tá? 3. Terminou 15, fez 15, descansa 30 segundos, pessoal, tá? Faz 5 vezes de 15, beleza? Tudo bem? Ok, agachamento tem uma variação. Se você já consegue fazer agachamento, corria, fazia a academia, hoje está sem tempo, você pode fazer sem o sofá, isso na sala da sua casa, tá? Aqui, ó, desce e sobe, tá? Desce e sobe, ok? Isso é uma variação. Pessoal, é o seguinte, daí você vai pegar, novamente, vai pegar a vassoura, deixa lá no cantinho, não vai precisar mais. Então agora a gente vai fortalecer o braço, tá, pessoal? Músculo aqui, ó, mulheres têm a tendência de ficar com o braço muito molinho e às vezes tem até vergonha, até vergonha de dar tchau, né? Que é a musculatura do tríceps, né? Tem gente que dá tchau assim e tem vergonha de mostrar a gordurinha aqui que fica embaixo. Então a gente pode resolver com exercícios, né? Essa questão da gordurinha, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vai pegar essa cadeira aqui da TV Ops, tá? Ops Notícias aqui da Cláudia Valéria, tá bom? Então você vai sentar na cadeira, sentou na cadeira, pessoal, tá? Aqui, ó, na pontinha, ok? Com a palma da mão, você vai colocar ele bem na pontinha, tira o bumbum da cadeira e coloca o cotovelo para trás e desce, tá? Coloca o cotovelo para trás e desce, ok? Aqui você pode fazer menos repetições, tá? Você pode fazer menos repetições. Terminou, voltou, tá? Você pode fazer menos repetições. No caso, pessoal, aqui você vai fazer 3 de 15, tá? Mulheres, a tendência da mulher é ter menos forças no braço do que os homens, tá? Então, aqui você vai fazer 3 de 15. Se você puder fazer mais, você faz 4 de 10, 4 de 12, tá bom? Então, vou mostrar outro tipo de exercício que você pode estar fazendo aí na sua casa, tá? A gente trabalhou fortalecimento muscular, quadríceps, tríceps, com a cadeira, ok?
Agora você quer subir o seu gasto calórico, tá? A gente sobe o gasto calórico como? Com exercícios aeróbicos. Então, vou estar aqui te mostrando agora, nesse momento, para você fazer em casa, você que está aí nos acompanhando aqui na TV Ops, do Ops Notícias, no Mexa-se Bem, no programa do Ops Notícias da Cláudia Valéria, o quadro Mexa-se Bem, tá? Então você vai se mexer aí em casa. Pessoal, é o seguinte, você vai fazer agora polichinelo, tá? Junto com a corrida estacionária. Nossa, meu Deus, o que é isso? Não é nenhum bicho, tá? Super fácil de fazer, pessoal. Muito fácil, ok? Você vai elevar o seu gasto calórico e elevar também o seu gasto energético, ok? Então, os pés juntos. Polichinelo é aquela tradição, tá? Aquela atividade tradicional de aula de educação física de 5º ao 8º ano, tá? Então, você vai fazer isso aqui, pessoal, ó. Polichinelo, ok? Aqui, você vai contar 30 segundos. Marca no relógio 30 segundos. Fez 30 segundos. Uou. Respira. Respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Essa é a respiração. E daí você descansou mais 30, faz mais 30 segundos de polichinelo, ok? Terminou a sessão de polichinelo, você pode fazer 4 vezes de 30 segundos, dando um intervalo de 30 segundos. Terminou, faz agora corrida estacionária, pessoal. Aqui, ó, você vai correr sem sair do lugar. Corre ao braço e perna, ok? Não consegue pular, você não consegue pular, existe uma variação. Caso, se você conseguir, você faz isso. Não consegue pular, você pode fazer isso, ok? Para todo exercício físico, para toda atividade física, existe uma variação. Para quem está começando e para quem está mais... Uau, cansa, hein? E para quem está mais avançado. Então, a corrida estacionária, você vai fazer a mesma coisa. 30 segundos, 4 de 30 segundos, dando intervalo de 30 segundos entre as repetições. Beleza? Então, pessoal, é isso. Cláudia Valéria, quero convidar você aqui para estar aqui na próxima. Não sei onde é que você está. Fugiu daqui do estúdio. Pessoal aí da edição da TV Ops, aqui também junto comigo. Quero que vocês estejam aqui também praticando atividade física. E é isso. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui no quadro Mexa-se Bem da TV Ops, do Ops Notícias, apresentado por Cláudia Valéria. Pessoal, obrigado. Lembre-se, busque sempre o seu melhor e até a próxima. Até segunda, Felipe. Olha só, não tem desculpa. Pode se mexer, mexa-se bem em casa, assistindo uma televisão, assistindo filme. O segredo aí, como o Felipe, ele bem colocou, a história é se mexer. Então, segunda-feira, se você não conseguiu acompanhar, quer rever, então vai lá nas nossas redes sociais e você pode rever aí o quadro, todas as dicas, né, de Felipe Dules, que estará conosco próxima segunda-feira com mais dicas aí de saúde. E voltando aqui com os nossos entrevistados, Carlone, falávamos agora há pouco sobre as redes sociais, né, sobre os meios de comunicação, que hoje em dia é até uma forma de você identificar. As pessoas falam muito, né, se expressam muito por meio também dos meios de comunicação, da mídia, mais específico aí das redes sociais. Sim, as redes sociais hoje ela tem um papel, é meio que uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que ela serve para disseminar informação, né? E até para interação entre as pessoas mesmo. A gente sempre conhece casos de pessoas que se conhecem pela internet, né? E às vezes até rende bons relacionamentos aí. Por outro lado, a gente também tem casos de bullying, né? Virtual, né? Eu conheço um caso de anos atrás de um professor, inclusive, que cometeu suicídio devido exatamente a uma disseminação de um fato
numa rede social, né? Hoje você tem toda uma facilidade de manipulação de imagens, de fotos. Recentemente nós tivemos também um caso de uma jovem que teve fotos íntimas expostas e também cometeu suicídio. Então as redes sociais, além desse aspecto que a Jéssica colocou de dar os sinais, né? Eu também, Jéssica, eu conheço muitos amigos, né, que nos stories do Instagram, né, nos status do WhatsApp, dão sinais das primeiras introjeções do pensamento suicida, né? Eu acredito, assim, eu defendo a ideia de que o flerte com o suicídio é algo que vai acometer todos nós pelo menos uma vez na vida, né? Pensamentos do tipo, não aguento mais, queria só dormir, hoje não queria sair para trabalhar, são pensamentos que não devem ser menosprezados, né? Subestimados, são sinalizações. E as redes sociais, assim como elas disseminam com muita facilidade e muita rapidez todo tipo de notícia, né? Elas também servem para esse monitoramento, né? Além do que as redes sociais é um ambiente hoje de extrema de virtualidade, né? São relações muitas vezes líquidas, né? Se a gente for contar hoje nas redes sociais, pessoas que, inclusive, status de relacionamento, não, status de amizade nas redes sociais são medidas de sucesso hoje, né? Determinados indivíduos, eu tenho 5.000 seguidores, eu tenho apenas 200 seguidores, né? Então os jovens são muito assediados por esse tipo de comportamento nas redes sociais e dão sinais também, né? Então as redes sociais hoje são um espaço bom para relação, mas também um espaço de disseminação de muitos comportamentos perigosos, né, para o pensamento suicida. Como é um espaço, né, um ambiente aí onde não tem quem controle, né, você pode se expressar à vontade. Então, pode ser, como você falou, pode ser positivo, mas também pode levar a um problema ainda maior. Sim, eu lembrei outra coisa importante, Cláudia, essa questão hoje, a gente estava comentando sobre as medidas de sucesso, né, de felicidade em algum momento. Hoje nós estamos cercados de coaches de sucesso, né? E eu fico preocupado porque me parece que é proibido a gente sentir tristeza, proibido a gente se sentir em alguns momentos fracassado, né? Sofrer derrota. Então esses tipo de autoajuda que é muito propagado hoje, né? Essas grandes palestras milionárias muitas vezes, onde se colocam para as pessoas a ideia de que elas não podem em nenhum momento ter momento de desânimo, de tristeza. E são pensamentos desse tipo que fatalmente colocam todos nós num momento em um momento que a vida não se realiza como a gente quer, de fragilidade, né? Porque afinal de contas o sucesso é muito mais do que você exercer uma profissão, né, com dedicação, você ser bem remunerado. Eu costumo dizer para alguns amigos, eu não sou psicólogo, né? Mas em alguns momentos que a gente está conversando, alguns momentos de frustração, a gente comenta, né? Puxa, eu não sou só professor, eu também sou um pai, né? Sou um filho, né? Eu sou um namorado, eu sou um esposo que for casado, eu sou... Então, essas medidas de sucesso é importante também que a gente relativize. Porque eu não me realizo apenas como profissional. Eu também posso me realizar como um ser humano, eu posso ajudar outras pessoas também. E me parece que as redes sociais, junto com essas grandes palestras de motivação, estão levando as pessoas para um momento muito perigoso. Porque a vida não é só a profissão, né? A vida também tem outras dimensões também importantes. Com certeza. Vamos agora para o nosso mural, né? A gente coloca algumas imagens na tela para discutir, comentar. Olha só, o mês de setembro, até o Cristo Redentor, né, Jéssica, se veste também de amarelo, se coloca aí também, né? Claro, é simbólico, né? Mas que alerta aí a toda a sociedade também para essa discussão durante esse mês. Uma discussão mais pontuada, né? Que precisa realmente ser diária. Isso, Cláudia. E essa é importante, né? Essa sinalização na sociedade como um todo, né? A gente entender, eu acho muito interessante, porque a gente fala muito de setembro amarelo, mas acredita que é uma cor aleatória, né? Que dada por um mês aleatório e que não é assim. Existe uma história, né? E, na verdade, melhor ainda, existe uma história de vida por trás do setembro amarelo, né? O setembro amarelo, ele vem, como você trazendo, para o Brasil em 2015, tá? Pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mas ele já vem acontecendo nos outros lugares do mundo muito antes disso, né? Em 1964, né, iniciou-se a campanha de prevenção. Iniciou a partir de um suicídio, tá? Mike Henn, ele tinha 16 anos, morava numa comunidade norte-americana, e aí ele era dono de uma Mustang amarela, né? Ele era apaixonado por Mustangs, e ele tinha uma habilidade mecânica, assim, muito alta. E aí a comunidade toda conhecia um menino alegre, extremamente comunicativo,
acolhido pela comunidade. Então, assim, ninguém esperava Mike cometer o suicídio. E ele cometeu. E aí, depois disso, a família dele não ficou somente sentindo o luto. Ela quis ir além e fazer algo diferente. Então, a família de Mike se reuniu e criou um bilhetinho e foi espalhando para toda a comunidade. No bilhete dizia o seguinte, que as pessoas poderiam falar o que estavam sentindo, que existiam agora pessoas que iriam ouvir. E se ele tivesse um sofrimento, procurasse um professor, um psicólogo, um psiquiatra, um amigo, qualquer pessoa, mas que ele colocasse seus sentimentos. E aí, Mike era conhecido pelas Mustangs, pela Mustang amarela, por isso ficou amarelo, porque foi uma família e uma comunidade que começou essa luta de prevenção e aí a Associação de Psiquiatria abraçou. Então ficou setembro, que foi um mês, né, marcante da perda de Mike, e aí ficou amarelo justamente pelas Mustangs. E aí depois disso, com 3 dias de entregando os cartazes, eles começaram a receber ligações. Então eles perceberam que a prevenção era muito funcional. E aí, a partir disso, criou-se a campanha Setembro Amarelo. Então, meio que todo mundo precisa falar sobre, vamos discutir mesmo, vamos desconstruir esses tabus. Que mostra que não só um profissional, né, de saúde, mas como, né, a mobilização foi da família, todo mundo tem aí também esse direito, né, essa participação também na conversa. Total, né? Que é interessante que é justamente o INFRE, né? Que é o instituto que a gente vai dar a abertura agora esse mês de setembro, justamente por ser simbólico. E aí, a Carlone é junto, né? Carlone é sociólogo, e aí eu tenho muito orgulho de dizer, foi meu professor. E às vezes eu digo, ô professor, e eu esqueço que a gente já subiu o nívelzinho de afetividade. Mas aquela questão de respeito e admiração, né? Foi meu professor em 2012. E aí é um exemplo de pessoa e de profissional que carreguei para a vida e construímos juntos o INFRE, né? Temos uma equipe muito boa, de um nível de empatia altíssimo, trabalhando agora para o município de Arapiraca. E aí essas causas, elas têm que ter afeto. E aí o Carlone é professor, é sociólogo, e aí a gente tem Bruno, que é da parte do direito, Yasmin, que é arquiteta. Então, assim, o suicídio, a gente entende que não é um assunto exclusivo e privativo de psicólogo e psiquiatra, tá? Ele deve ser discutido nas escolas, ele deve ser discutido no esporte, ele deve ser discutido em todo e qualquer espaço. Onde existe pessoas, onde existe sofrimento, onde existe acolhimento, deve-se discutir sobre. E discutido, né, por todos também. Por todos. Né? Mais uma imagem aí. Olha só, o estender a mão, né? O dar atenção, como, né, foi dito inicialmente. Eu paro e pergunto, né? Sua saúde mental, ela realmente importa, né? Você importa. Né, a sua dor que você está sentindo hoje, ela importa, precisa também ter esse cuidado. Importa muito, até porque às vezes a gente está no sofrimento, a pessoa que está no sofrimento, ela não enxerga os prazeres da vida. É um estado que a gente chama, porque a depressão, ela não é uma tristeza, tá? Tristeza todo mundo sente. É uma anedonia. E o que é isso? É a perca de prazer e de sentido pelas coisas. Então, a pessoa que está num momento de sofrimento, ele não enxerga se a Cláudia tem uma afetividade para mim, se a Cláudia me liga, me chama para sair, se ela me acolhe quando eu estou sofrendo. Essa visão a gente vai perdendo. Então, o foco da visão é somente aqui. O sofrimento que eu estou sentindo, as questões negativas que aconteceram. Então, a gente poder ter alguém que escute, que pegue a nossa mão, que diga, tá mal, mas tem que estar junto. E a gente perceber e se fazer presente na vida das pessoas, de fato, salva vidas. Tem mais imagem? Suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Né? E aí está todo o direcionamento, a ação pela vida, diz que 188. A importância do CVV, né? Nós, infelizmente, não conseguimos, né, o William, que ele é responsável aqui em Arapiraca, mas não deu tempo de chegar, né? Acredito que ainda esteja aí em voo, mas durante essa semana vamos falar também mais aí sobre o CVV. E Jéssica, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre o INFRE, né? Falamos do suicídio, falamos aí de alguns, não digo sintomas, mas de formas, né, de expressão aí. E agora vamos
falar um pouquinho sobre possíveis tratamentos, né? Cometeu suicídio. E aí? Né? Graças a Deus que não foi concretizado, mas a família, como é que ela se comporta agora? Pode buscar ajuda no INFRE? Pode sim. Essa é a questão. A própria Organização Mundial da Saúde, ela traz dados, né? Ela diz para cada suicídio é acometido mais 6 adoecimentos mentais, tá? Que são as pessoas mais próximas que sentem mais o luto. Então, uma pessoa quando comete o suicídio, é tendencioso no mínimo 6 da família gerarem um nível de desesperança, né? E não saber lidar com o luto e a autocobrança. Como é que tinham sinais, eu não percebi. E os sinais ficam claros depois que a pessoa comete. Poxa, era isso, ele quis dizer isso, aquilo, e como é que eu não fiz essa associação? Então, essas pessoas, elas também precisam de acolhimento. Se o familiar tentou o suicídio, mas não teve, não concretizou, é importante sim que fique atento. Na verdade, desde a prevenção, né? Poxa, meu filho está sinalizando, era tão sociável e hoje não quer mais sair com os amigos, não quer ir para o shopping, não quer ter relação com ninguém. Apresenta um padrão diferente, né? Porque todo mundo diz, todo mundo que se isola é porque está depressivo. Não, às vezes a pessoa é introspectiva e ela está funcionando emocionalmente muito bem. Não é a questão de que, todo mundo que fazer isso é isso. Não, não é. Não há uma generalização. O que é, de fato, uma oscilação do padrão comportamental. Ou seja, se o Carlone é muito introspectivo e para ele sempre funciona bem, está ali no cantinho dele, produzindo, está bem. Carlone está depressivo? Não, mas Carlone começa a oscilar. E ele pode ter uma oscilação de comportamento a partir do oposto do que ele é. Se ele é introspectivo, ele começar a querer atividades mais de risco, né? De se colocar mais, de sair todo extrovertido. Você diz, oxe, mas ele não é assim. Por que ele está oscilando de padrão? Então, fica até uma dica para as pessoas que estão assistindo. Vocês vão mediar, avaliar o sofrimento da pessoa que está oscilada a partir do padrão comportamental da pessoa. Não de comparativo. Todo mundo que faz isso tem isso? Não, como era o padrão de comportamental, o contexto de vida dessa pessoa? E aí vocês se atentam desse jeito. Oscilou, está sempre oscilando, o que é que acontece? Isso sim é um indicador. E aí o que fazer? Buscar sim um centro de atendimento, de tratamento, tá? O INFRE vai iniciar agora, a gente vai inaugurar agora esse mês de setembro, e aí a gente vai começar a fazer os atendimentos, os acolhimentos. Então, as pessoas vão poder buscar o INFRE, né? Ainda essa semana eu vou lhe passar o número do telefone para divulgar, para que as pessoas... divulgar também, né? Isso, para que as pessoas possam entrar em contato, e eles podem ir lá para pedir somente uma orientação, ou talvez uma família precisa ser trabalhada em grupo para aprender a lidar com o luto, ou algum familiar, aquela mesma pessoa, precisa ter um acompanhamento terapêutico e é totalmente gratuito, né? Alguns vão querer entrar, a gente logo vai estar disponibilizando também as vagas de voluntários, inicialmente somente para profissionais, tá? E aí a gente vai divulgar as vagas também. Então, assim, vai ser esse centro de apoio. Poxa, eu quero falar, Jéssica, eu quero discutir, ou eu quero até compartilhar minhas experiências para acolher outros familiares, mostrar como é que eu estou enfrentando isso, porque não é fácil, né? Mas juntos a gente consegue ir bem mais além e entender, porque quem passa pelo sofrimento acha que aquele sofrimento é só dele. E aí a gente procura o que a gente chama de comunidade verbal, uma comunidade a qual potencialize o sujeito, porque o Carlone trouxe algo muito legal, né, que eu quero pontuar, que ele falou da questão da mídia, que ela de fato é uma faca de dois gumes. E as pessoas, quando estão em sofrimento, elas buscam a mídia para reforçar o sofrimento, para reforçar a desesperança. Então, poxa, tá aqui nesse processo de sofrimento, vou fazer um sentido oposto. Eu vou procurar uma rede de acolhimento que desconstrua essa dor, que me possibilite ter uma visão mais ampla da situação e eu entender que aquele momento de sofrimento, ele é pontual. A felicidade também é pontual, né? E aí a gente vê muito isso. Eu quero ser feliz o tempo todo. Não dá para ser feliz o tempo todo. A vida não funciona assim. Ela é uma diversidade de pessoas, de sentimentos, de emoções, de vivências. Então, assim, poxa, eu não estou bem hoje, mas amanhã. A felicidade também é momentânea, a tristeza é momentânea, mas num estado de sofrimento emocional, a gente entende aquele momento como único. E como Carlone trouxe muito bem pontuado, o sofrimento, ele não é... A pessoa que comete suicídio, e aí eu passei um ano no HE, né? Então, assim, lá a gente recebia
média de 7 pacientes por dia. Então, os que sobreviviam, eu tinha o depoimento deles. Não é querer acabar com a morte, com a vida mesmo, não. É acabar com o sofrimento, com aquela dor que para ele parecia que não ia acabar mais. E muitos em leito, assim, que foi um que me marcou muito, nele na UTI, ele segurou a minha mão e disse, eu não quero morrer. Infelizmente, ele não sobreviveu. Mas ele não queria aquilo. Ele queria acabar com aquela dor. Né? Então, por isso que as pessoas elas precisam de ter outras alternativas. E aí talvez precise do INFRE, precise da família, e aí a gente vai mobilizar toda a rede. Porque a finalidade do INFRE é justamente trabalhar em rede. Então, vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando mais sobre o Setembro Amarelo. Não sai daí não, é rapidinho. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assine o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com uma internet Wi-Fi que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra ótica que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família, com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. São mais de 40 canais em HD. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia. Assalto a banco termina em mortes em Jirau. Outros estão no hospital de emergência do Agreste. Pelo menos 7 pessoas já morreram nesta segunda-feira em Jirau do Ponciano, no Agreste de Alagoas. Como você acompanha aí na tela algumas imagens, 2 chegaram a ser encaminhados para o hospital de emergência do Agreste, aqui em Arapiraca, mas não resistiram. Os carros utilizados no roubo possuem placas de Maceió. Os bandidos, eles tentaram assaltar o Banco Bradesco, mas a polícia frustrou aí a ação dos criminosos que reagiram e iniciaram aí o confronto com a polícia entre a Rua do Sol e a Avenida Tiradentes. Tudo indica que eles aproveitaram aí a movimentação financeira da cidade, visto que hoje é dia de feira livre na cidade. A polícia ela está realizando cerco com helicóptero em um matagal aí próximo ao bairro Alto do Cruzeiro. Participam aí da ação a Polícia Militar e policiais civis do DEIC. Então, uma movimentação grande na madrugada, né, no município. E mais informações, mais detalhes aí sobre a operação da polícia às 12h30 no Cidade em Foco. E voltamos aqui falando, né, hoje sobre o início de setembro, mês de setembro, setembro amarelo.
Jesse, voltando a falar aí sobre o INFRE, né? Então, vamos passar aí o serviço para quem nos acompanha, né, ao vivo pelo Canal 10 e também pelas nossas redes sociais. Tá. E aí, essa luta da gente, né, uma luta muito boa, muito acolhida, e as pessoas vão poder procurar, né? Eu e Carlone somos aqui representação da direção do INFRE. E aí, justamente, a gente já tem um ponto de atendimento, tá? Vai ser na Clínica AME. E aí a gente logo mais vai estar divulgando, vou estar passando a notícia em primeira mão para você. Boa. O dia da inauguração do INFRE, para que vocês possam conhecer. E aí a gente vai fazer aquele acolhimento e a partir desse dia, que será ainda em setembro, né, que é o marco, por ser Setembro Amarelo, a gente já vai dar início aos atendimentos, aos acolhimentos. Então as pessoas, né, podem procurar e aí vai ter algumas comprovações, tá? O INFRE, ele é um projeto, uma ação totalmente social, então vai ter uma comprovação. A questão emocional, a gente vai verificar, os psicólogos vão passar, a gente vai fazer uma triagem para avaliar o nível de sofrimento e direcionar as ações. Se essas pessoas vão ser trabalhadas em grupos terapêuticos ou atendimento individual psicoterápico, tá? E aí outra comprovação é a comprovação da vulnerabilidade social, ou seja, aquelas pessoas que de fato não têm condições de pagar uma terapia, né? A premissa do nosso projeto é justamente essa, porque a gente quer desconstruir essa ideia de que saúde mental é somente para quem tem dinheiro, para quem pode pagar. A gente entende que todo mundo tem o direito de cuidar da saúde mental. Então, o INFRE, ele tem a finalidade de abraçar o município, tá? A auxiliar, a ajudar, porque a gente também entende que a demanda é muito alta. Então, a gente não vai dar conta de todo mundo, mas a gente vai dar conta de muitas vidas, né? Então, assim, as pessoas que a gente já foi acolhendo, foi recebendo alta, a gente vai estar chamando outras. Então, as pessoas vão lá, vão buscar saber, vai ter os assistentes sociais, informando que tipo de documentação é necessária para fazer a triagem, o cadastro, tá? A gente vai atender de infantil a idoso, tá? Somente no momento nós iremos pegar crianças típicas, né? População típica, ou seja, que trabalha dentro da normalidade, todas as funções cognitivas, tá? A gente não vai pegar demandas atípicas, porque no momento a gente de fato não comporta, tá? Então, assim, crianças que têm Down ou que têm autismo, elas vão buscar outros centros, justamente porque a nossa finalidade no momento não é reabilitação. Sim. E aí já é outra vertente, porque as pessoas elas têm muito essa dúvida, né? Tá, criança, e posso levar a minha criança que é atípica? A gente não tem esse recurso para trabalhar, porque as intervenções são bem diferentes. Então, assim, é para a população típica mesmo, tá? De criança a idoso, a gente vai pegar todas as faixas etárias e vai ser um acompanhamento muito bonito, foi uma preocupação muito da gente, vai ser muito de qualidade, tá? Porque somos psicólogos, somos sociólogos, somos uma equipe multiprofissional, né? Muito engajada, muito empenhada na qualidade, por isso que a gente vai dizer assim, foi até um termo que soou, gente, vocês agora vieram para desafogar a Arapiraca. Jamais, jamais, porque eu acho que nem as medidas que a gente tem hoje dão conta, porque o sofrimento emocional que está aparecendo mas é algo pior, a mais também, mas né? é o algo a mais, né, que vai fazer a diferença muito significativa na vida de muita gente. Coisa e boa. as pessoas então, agora têm esse centro, a partir agora de setembro, Arapiraca conta então com mais aí mais uma mão amiga, um braço. Isso. Né? E aí um que Carlone tem propriedade, né? Acho que Carlone pode explicar bem melhor do que eu. Ele é diretor-geral do núcleo de pesquisa, porque o INFRE é um núcleo de pesquisa também. Pronto, e tudo partiu, né? Posso chamar professor, né? Posso chamar diretor, enfim, pesquisador. Carlone, tudo partiu aí de uma pesquisa para essa necessidade, né? A Arapiraca, ela conta com alguns serviços, mas sempre esse algo a mais. O que é que eu posso fazer a mais, né? Para também dar esse suporte, partiu aí de uma pesquisa. Na verdade, assim, a experiência que a Jess teve no hospital de emergência aqui de Arapiraca, né, ela como acadêmica do curso de psicologia, né, começou com essa conversa, né, essa tentativa dela fazer algo pela cidade de Arapiraca. Arapiraca já é conhecida como tendo um alto índice de ocorrência de tentativa de suicídio, né? E o núcleo de pesquisa do INFRE, ele é uma das vertentes. A principal é psicoterápica, né, que é o atendimento, que nossos colegas psicólogos irão fazer o atendimento, né? São profissionais da área já há alguns anos, já têm uma certa experiência, né? Então, e tem a pesquisa.
Eu acredito, Cláudia, assim, que uma das inquietações que motivou a Gessia a agir é nessa tentativa da gente de formar uma rede, né? O INFRE é o Instituto Fortalecendo Redes, né? E como eu quero reforçar o que a Gessia colocou, é impossível o INFRE ele desafogar uma demanda que é altíssima aqui em Arapiraca, mas que ele sirva de estopim para que outros institutos, né, para que outras ações também surjam, né? E o Instituto Fortalecendo Redes, o nosso intuito realmente é esse, né? Criar uma rede de apoio, de amparo, né? Eu lembro novamente do Ducaime aqui, porque quando ele coloca que a ocorrência do suicídio, uma das causas fundamentais é a quebra da coesão social, a integração social. Então, as redes são muito importantes, né? Desde as redes familiares, as redes das igrejas, né? Os grupos de igreja, essa tentativa nossa do ser humano de viver em sociedade é muito importante, né? Nessa ocorrência dessa tentativa do suicídio, né? O pensamento de suicídio é importante a gente sentir-se abraçado e cercado. Então eu colocaria assim que seriam 3 ações que o INFRE ele pode contribuir. Primeiro seria o atendimento psicoterápico, né, na ocorrência. O segundo seria o levantamento de dados, né? Já existe um grupo aqui em Alagoas que tem levantado esses dados. A gente pretende apenas, à medida que vai fazendo o atendimento, também recolher novos dados, né, para atualizar e regularmente apresentar a Arapiraca, né? Nosso intuito é que acho que a cada 6 meses, a cada ano, a gente ainda está para definir, a gente promover um seminário, né, onde a gente divulga o resultado das nossas intervenções. E a terceira variação, o terceiro objetivo do INFRE seria exatamente a gente promover o fortalecimento das redes que já existem, né? As redes elas já existem. O que o INFRE pretende fazer talvez seja ativar, dar um empurrão ali e se somar, né? Um esforço que deve ser todos nós. E até mesmo divulgar essas redes que já existem, né, como foi dito, e para que tenha um maior e melhor funcionamento também, né? Gente, então nosso tempo já passou, mas realmente o tema, né, o início da semana pediu para discutir isso, né? Passamos um pouquinho, mas passamos aí pelo bem e fazendo também o bem à sociedade. Gessi, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, pela sua disponibilidade, né? Sempre muito, muito disponível, né? Para estar tratando, né, sobre assuntos de fundamental importância e esse principal agora iniciando o mês de setembro. Obrigada pela participação. Que agradeço, né? E parabéns pelo trabalho também realizado. Obrigada, agradeço a todas as pessoas que estão acompanhando. E aí é que a gente trabalha em rede e trabalha em sementes, né? Cada uma das pessoas que estão ouvindo é uma semente. Então, vamos divulgar, vamos plantar para que mais pessoas elas tenham acesso, né? Vamos compartilhar, porque informação é um direito de todo mundo, né? Então, a informação é a forma de... Talvez você que esteja assistindo, tá bem, mas talvez há outro colega que precisa ouvir isso e saber que passo dar adiante, você vai ser um resultado de algo que você fez, de um comportamento que você emitiu. E eu agradeço muito, Cláudia, sempre esse espaço, né? Um espaço de divulgação com credibilidade, seriedade e de trazendo temas que é de relevância, extrema relevância para a sociedade. Agradeço, Carlone, também a disponibilidade, né? E a gente vai trabalhando juntos. Tá certo, então. Muito obrigada, Carlone, pela sua presença, né, junto aqui com a Gessi, também pelo trabalho realizado e como a gente acompanha, né, quantos assuntos, né, quantos projetos eles partem de uma pesquisa, né, parte também de um olhar humano, né, um olhar humano, um olhar humanizado para a necessidade realmente do outro. Muito obrigada pela participação, parabéns também pelo papel realizado e desempenhado aí no INFRE. Eu que agradeço a minha colega, hoje colega Gessi, né, foi minha aluna, nossa colega aí, amiga, né, se tornando amiga, né. Obrigado a você, obrigado à TV Ops, obrigado ao pessoal que está assistindo, né, e que a gente possa se somar e construir uma coisa legal e de utilidade para Arapiraca. Muito obrigado. Obrigada também, obrigada a você que nos acompanhou desde as 9 horas, mandou pergunta, né, deixou lá o seu comentário ou até mesmo, né, participou, né? Ficou com vergonha, mas acompanhou desde as 9 horas da manhã. Obrigado pela participação. Mais informações aí sobre o que aconteceu durante o final de semana e durante a madrugada, às 12h30 no Cidade em Foco. E lembrando do nosso compromisso amanhã, às 9 horas da manhã, ao vivo também, aqui na TV Ops. A todos um ótimo dia, um ótimo início de semana e até amanhã.